o cristão tem que ler o Novo e o Antigo Testamento, ou somente os judeus, né, somente os judeus estão certos em ler somente o Antigo Testamento e considerar somente a lei de Moisés? Será que nós hoje, que nós defendemos a época da graça, qual aí nós temos que ler somente o Novo Testamento ou temos que ler a Bíblia completa? Vamos ver esse debate sobre este assunto aqui, né, que você vai ver aqui um comentário aqui, um judeu e um cristão debatendo sobre essa questão de teologia, essa questão do que ficou atrás, de quem, se a gente tem que ler a Bíblia toda ou só uma parte dela. Né, vamos ver aqui o comentário deles, o debate deles inteiro, depois a gente traz aqui um comentário sobre o assunto, sempre de maneira respeitosa, tá? Vamos lá. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. É verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro, não. Agora eu cumpro em Cristo Jesus, o judeu não tem como cumprir isto. O judeu não é detentor, quem pode ler o Antigo Testamento não é só o judeu, é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué, como Jesus, entrega a promessa. Em Jesus a promessa foi entregue. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção, porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Eu não considero isso respeitoso, assim, não que o senhor fez desrespeitosamente. O que eu quero dizer é que o texto, o judeu não é detentor, quem pode ler o Antigo Testamento não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Porque todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. É verdade, então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro. Agora, eu cumpro em Cristo Jesus, o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué, como Jesus, entrega a promessa. Em Jesus, a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10 no 10 mandamentos que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 27, ele reduz ainda mais, quando questionado qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. É errado. É errado da perspectiva do Antigo Testamento, mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado. Okay. Então, há um resumo. Porque o mesmo Deus que aparece para pelo menos 3 milhões de pessoas, é o que a gente pode dizer, é os 600 mil homens, se você considerar mulheres e idosos, é a contagem que está na Bíblia. Porque o mesmo Deus que aparece numa revelação absurda, onde o povo ouviu a voz de Deus, diretamente ouviu a voz de Deus, falando as leis, passando a Torá para Moisés, muda as regras do jogo numa jogada no escurinho. Não mudou as regras do jogo. Como mudou, não mudou? Senão você estaria cumprindo. Não, porque as leis nunca foram dadas como escadas para alguém se tornar povo de Deus. As leis foram dadas para um povo que já era o povo de Deus. A lei foi dada para um povo que havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, que havia sido miraculosamente alimentado no deserto. A lei não é para se tornar povo de Deus, mas é para cumprir, porque se é de Deus. Isso aqui está para nós hoje. Nós buscamos a lei como um processo de santificação, mas ela é inservível para a salvação. A salvação se dá em Cristo Jesus. Então, a lei não é desimportante, não está revogada, e nem Jesus disse isso. Jesus diz, eu vim para cumprir, não para revogar a lei. Esse aqui é um debate, não é novo. Não é novo sobre essa questão de... Tá certo que a gente tem que respeitar, né, qualquer segmento, qualquer religião merece respeito, mas como eles entraram aqui nesse debate aqui, né, eu concordo com o irmão que está explicando, né, sobre essa questão de Jesus Cristo não ter revogado. Jesus Cristo realmente ele não revogou a lei, ele veio para dar o verdadeiro sentido a ela.
E hoje nós vivemos na época da graça. Então a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. E saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então não é que Ele falou uma coisa e mudou depois, não é isso. Ele disse que Ele veio para dar o verdadeiro sentido. E hoje possamos viver na graça, na salvação em Cristo Jesus.